Vácuo, os temíveis piratas japoneses. Os Vácuo eram o terror dos mares do Japão e da China nos séculos 13 a 16. Originalmente, eram formados por ronin e contrabandistas. Há muito que histórias de piratas famosos fascinam as pessoas, e os piratas japoneses não são exceção. Mesmo não tendo uma popularidade tão grande, os Vácuo têm uma história fascinante. A origem do termo vácuo é variada, tendo mais de um significado. Um deles é bandidos do país de Va, se referindo ao Japão, uma vez que Va, Japão, japonês, é o nome registrado mais antigo do Japão. Originalmente, os Vácuo eram ronin, um samurai sem um senhor, comerciantes ou contrabandistas japoneses. Porém, durante os séculos, a prática de pirataria se estendeu a outros países da Ásia, principalmente os chineses, que passaram a fazer parte da pirataria nos mares asiáticos. O campo de atuação dos Vácuo não era restrito ao mar, onde eles exigiam que uma taxa fosse paga para que os navios transitassem em seus territórios, caso contrário seus tripulantes seriam atacados, mas eles também participaram de vários ataques a cidades costeiras na Coreia e na China. Os Vácuo deixavam os seus navios, os juncos, um pouco afastado da costa e se aproximavam de canoas da cidade, até que lançavam o ataque, geralmente pegando tudo o que poderiam e matando ou escravizando os cidadãos. Os Vácuo foram um problema internacional para os três países asiáticos, Japão, China e Coreia, começando já em 1223, quando uma expedição de pilhagem japonesa viajou para a Coreia, provavelmente devido à fome e agitação social em razão do início do shogunato, quando a maioria dos samurais tornou-se ronin. Alguns estudiosos asiáticos dividem as incursões de pirataria na Ásia em primeiro Vácuo, século XIII, e final Vácuo, século XVI. A ilha Tsushima, no sudoeste do Japão, próxima à Coreia do Sul, é muito montanhosa, formando o cenário perfeito para servir de fortaleza e de sede principal dos piratas samurais, que trocavam mercadorias com os habitantes locais. Os Vácuo lutavam geralmente sem armadura, descalços e seminus, alguns a cavalo e com diversos tipos de armas. Saíam pelos mares em pequenos bandos para saquear e fugiam antes que as autoridades locais tivessem tempo de verificar as ocorrências. Em alguns casos, os saques de cidades maiores incluíam grupos de mais de 3.000 homens. Embora os piratas japoneses já não naveguem mais pelos mares, eles têm datas festivas, sendo relembrados todos os anos nas ilhas Shimanami com 3 festivais, o Festival da Ilha, o Festival da Água e o Festival do Fogo, este último com danças e fogos de artifício. Para quem visita a ilha de Setouchi, é possível conhecer o Museu Murakami Kaizoku, onde toda a história dos piratas é contada. Era de Ouro. Com dificuldades políticas da China e o declínio da autoridade central no final da 13º século, o número de piratas japoneses cresceu ao longo da costa chinesa, viajando a bordo de navios que podem levar cerca de 300 homens. Rapidamente, sua imprudência aumentou, especialmente porque era difícil para os chineses monitorarem efetivamente seu imenso litoral. Na verdade, os ataques Vácuo penetraram bem fundo no interior e devastaram aldeias inteiras. Sua ação atingiu seu clímax por volta de 1550, devido à intensificação da Guerra Civil Japonesa entre os daimyos, ver o período de Sengoku. Naquela época, foram formadas frotas Vácuo poderosas, capazes de saquear regularmente cidades como Ningbo e Xangai, e de ascender o curso do Yangtze. Mas o Vácuo também servia a interesses políticos e comerciais. Na verdade, naquela época, não era incomum que eles fossem chamados para resolver disputas entre daimyos, sobretudo, quando os chineses acabaram com os privilégios comerciais dos japoneses. Estes, para garantir seus lucros, não hesitaram em recorrer à força para se servirem. Se originalmente o Vácuo foram todos os japoneses, mais e mais membros da tripulação Vácuo foram chinês e coreano.
A ilha de Taiwan, Formosa, foi uma excelente base de operações para os piratas até o século XVII. O declínio. Em 1559, o incômodo e a depredação constantes dos VAC levaram a China a enviar o general chinês Chi Shikuan, que lançou uma grande campanha para erradicar esse flagelo. Mas os VAC não foram. Como toda solução de problemas complexos, a solução não fora simples. Houve várias atitudes e procedimentos tomados, entre elas o cartógrafo chinês Zheng Huozhen desenhou um mapa detalhado da costa da China. O uso de testemunho de vítimas de vácuo, de prisioneiros de vácuo e mercadores que participam de Nagasaki para desenhar mapas da costa do Japão. Ele completou esta coleção em 1561, sob o nome de Riben Tuzuan, RBN Tuzun, compilação de mapas do Japão. Toyotomi Hideyoshi também desempenhou um papel importante no declínio do VAC com medidas importantes. A chegada dos portugueses a Macau também desempenhou um papel contra os VAC. De fato, portugueses e chineses concordaram em erradicá-los. Um documento de 1564 falando de um ataque conjunto entre chineses e portugueses no delta do Rio das Pérolas foi encontrado. A presença de navios portugueses também reduziu a rigidez dos regulamentos comerciais. Mas para a sorte lusitana e para o azar chinês, a chegada de Portugal no Oriente foi fator preponderante para desencadear a decadência do vácuo. Documentos encontrados mostram que o imperador tinha ciência do fato que os portugueses mantinham comércio de contrabando com os vácuo, que não faz muito sentido. Ou faz? Pois talvez o Império Chinês resolveu parar de lutar contra Portugal e descobriu que o comércio português era como uma praga, mesmo proibido desde a Guerra de Tamon de 1520 a 1522, na qual a China venceu, mas não levou, pois o comércio continuava a todo vapor, agora como contrabando. Talvez como escolha honrosa, aceitar o comércio com Portugal, cobrar as taxas oficiais e selar como acordo essa ajuda e eliminar a pirataria japonesa. E ao ajudar a erradicar, estabelece de vez as relações com a China e se estabelecer em Macau. E assim, Portugal entra em cena para eliminar os temidos vácuo. O descobrimento de Portugal. As histórias não contadas de nossos antepassados.